Fala pessoal, bem-vindos a mais um Metacast. Tudo bom com vocês? Cara, espero que vocês estejam gostando do cenário novo, dos capítulos novos. Prometi para vocês que eu ia trazer algumas pessoas aqui interessantes para vocês conhecerem, pessoas que já vieram antes para poder dar um upgrade, um update no mercado, até porque estamos falando de um hiato de 2 meses. Eu espero que tenha dado certo e agora eu trouxe uma pessoa que vocês já conhecem, que já veio aqui uma vez. Mas antes de apresentar ele, ou reapresentar ele, quero agradecer mais uma vez a CoinLivre, porque se não fosse pela CoinLivre, nada disso aqui estaria acontecendo. Né? É o patrocínio deles e a ligação que o Metacast tem com a CoinLivre que faz com que esse canal seja possível. Também agradecer o estúdio, obviamente, o Cabide, que mais uma vez eu não sei nem mais como elogiar ele, para mim, um cara incrível. E é isso. Se vocês estão aqui ao vivo, não esquece de curtir, entrar no chat, deixar suas perguntas nos comentários ou no próprio chat, botar as reações, sei lá, cara, curte, compartilha, se inscreve, né? Porque por causa do hiato a gente perdeu bastante seguidor, então vamos recuperar agora, durante essa reforma do estúdio que a gente teve aqui. E é isso, vamos que vamos. E hoje, a minha ideia inicial, quando eu trouxe o Gustavo pra cá, era fazer a versão 2 com ele, porque vocês sabem que toda vez que eu trago uma pessoa que eu já entrevistei antes, é porque a pessoa está com projetos novos e tem coisas diferentes para poder falar. Só que a gente estava pensando aqui, sentando aqui atrás, e a gente falou, vamos fazer um AMA? Porque o projeto por si só, ele tem tanta coisa para a gente poder conversar, e como é um projeto que tanto eu, pessoalmente, como a CoinLivre se interessou, eu acho que fazia mais sentido a gente fazer um AMA do que fazer um episódio normal. Então, hoje vai ser um AMA da Ives, a Ives AI VYZ. Vocês vão entender mais já já. É um projeto que o Gustavo Nonnenberg, o alemão, que vocês conhecem, meu amigo pessoal, é o CEO, é o fundador. E assim, então, antes de fazer uma introdução geral do que é a Ives, queria agradecer mais uma vez, alemão, por você estar aqui com a gente, por esse momento incrível para a gente poder debater, até porque todo santo episódio a gente toca no assunto de AI. Não importa se é finanças, se é... A gente fala de AI. Então, nada melhor que trazer uma pessoa que não só entende muito do assunto, que sabe, você mesmo sabe configurar, você mesmo sabe programar uma AI, e você tem uma empresa de praticamente AI as a Service. Então, assim, acho que estava na hora da gente falar sobre isso especificamente, e até se der uma palhinha depois, no final, falar um pouquinho sobre o futuro, né? O que vai ser a Ives daqui para frente, e como esse mercado vai começar a se comportar. Então, muito obrigado por ter vindo aqui mais uma vez e vamos que vamos, né? Eu que agradeço, Jorge. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Agradeço também a CoinLivre por ter convidado. E, enfim... É isso aí, vamos que vamos. O estúdio novo tá lindo. Parabéns, gente. Valeu, cara. Bom, é o seguinte, o alemão, Gustavo Nonnenberg, eu tinha apresentado ele antes como um cara que fazia muito do que eu fazia, né? Um CPO, é um cara que faz os negócios acontecerem, claro, especializado em algumas áreas de tecnologia, ESG, etc. E desde então você acabou liderando algumas empresas, inclusive a gente também é sócio em uma delas, enfim. Mas eu acho que a Ives, ela tá não só no momento ideal, mas no momento de mercado ideal para a gente poder falar um pouquinho sobre o que vocês fazem. Então, como todos os AMAs, são 3 momentos, né? Momento inicial, vamos falar um pouquinho sobre o que é a empresa, o que motivou vocês a criarem a Ives. Depois, no segundo momento, eu vou explicar o porquê que eu, a CoinLivre, a gente se interessou nesse projeto que a gente vê de diferente. E no terceiro momento, eu vou fazer algumas perguntas que eu mandei na caixinha lá no Instagram para vocês sobre esse tema, para poder fazer para que eles possam, né, se posicionar e explicar um pouco mais do mercado, baseado nos interesses de todo mundo que, enfim, tem acompanhado o nosso canal. Beleza? Então, se você não lembrava como é que o AMA funciona, é mais ou menos isso. Tá? Fazendo um disclaimer rápido. A Ives não é um projeto diretamente listado na CoinLivre, porém é um projeto que tem a CoinLivre como parceiro. Então isso é o suficiente para fazer sentido para a gente fazer um AMA aqui, até porque todos aqui têm total interesse. Mas em breve estaremos listados lá. Vamos lá. Vocês vão entender hoje porque em breve estaremos listados lá. É isso aí. Então assim, alemão, vamos lá. Primeiro de tudo, cara... Então, eu já até fiz spoiler da pergunta, né? O que te motivou a criar a Ives? O que foi a Ives no começo, né? O que veio na tua cabeça do nada, vamos criar essa empresa e agora virou esse monstro que a Ives é? Em novembro de 2022, eu comecei a me apaixonar por AI e comecei a baixar todas as AIs e estudar tudo na parte prática. Depois eu vi que eu não entendia nada sobre AI e eu falei assim, não, eu tenho que estudar esse negócio profundamente. Então eu comecei alguns cursos para entender como é que funcionavam os LLMs, o que era Deep Learning, o que era Reinforcement Learning, qual era a similaridade entre os neurônios humanos e os neurônios da AI. Enfim, e aí aquilo ali
me pareceu a coisa mais linda que eu já tinha visto já criado por humanos, porque a gente está falando sobre a metalinguística da própria inteligência, sabe? Então, quem ama o conhecimento, quem ama a informação, quem ama a inteligência em si, a gente está falando sobre a construção da inteligência em si. Então, quando a gente busca construir a inteligência em si, a gente primeiro tem que entender o que é a inteligência em si, né? Então, assim, na ciência cognitiva, a inteligência é a capacidade que um agente tem, ou um ser senciente tem, de criar, de traçar um caminho num espaço de funções computacionais. Então, basicamente a criação de modelos mentais, modelos de mundo a partir dos dados que esse agente recebe. Ou seja, é um modelo estatístico, no final das contas. Sim. Ele é baseado em dados históricos e ele... Eu não quero falar de toma decisões, porque é justamente isso que a AI não faz, né? Vamos lá. Ele ela tenta prever o analisa futuro. e cospe, Sim. baseado nas informações que ele tem. E ela, obviamente, é extremamente inteligente, porque um computador consegue processar informações mais rápido do que um humano consegue. O que elas não fazem ainda é, como a computação delas não tem muita arbitrariedade, não tem uma função de arbitrariedade como o neurônio humano, o neurônio humano ele consegue prever alguns microsegundos do futuro. Quando a bola está vindo na nossa direção, a gente consegue prever em que lugar a bola estará. Então, assim, claro que os modelos de Deep Learning já estão nesse ponto, a gente já tem visto robôs aí da Boston Dynamics, né? Mas voltando aqui, por que me motivou a fazer a IVES? Eu estava lá no início do uso do ChatGPT, eu estava satisfeito, até a segunda página. Depois eu comecei a tentar construir modelos de textos maiores, explorei toda a possibilidade de prompt, e o GPT tinha essas limitações, né? De tanto demora para você treinar ele, as respostas, ele dá 3 páginas de resposta, então você não tem muito o que fazer com aquilo. Se é que você treina ele, porque essa é a minha crítica ao ChatGPT. Ele é maravilhoso, mas você não treina ele. A não ser que você esteja na versão Pro tal, que ele tem um histórico das perguntas que você fez e você pode referenciar esse histórico, ele sempre vai pegar a pergunta que você fez ou aquele texto daquela pergunta específica e ficar baseado naquilo. Então, ele não aprendeu com você de fato. Ele sempre vai estar baseado na mesma base de dados, que é a base total dele, sem nenhum tipo de ponderação que você configurou ele para fazer e vai te responder baseado nisso. Essa, para mim, é a limitação. E tá tudo bem. Ele tem uma limitação ali de mais ou menos 60 mil tokens, né? Mais ou menos. E é o que ele tá, o que são esses tokens? Vamos começar por aí, porque assim, token, toda vez que a gente fala de token, a gente tá falando de outra coisa, né? Assim, para vocês, eu entendo que token tem a ver muito mais com velocidade e capacidade do quanto que ele pode cuspir de informação. Então dá uma noção geral, né? O que é o ChatGPT? O que são esses tokens? O que é a velocidade ou a performance de uma AI tradicional aí? Um Bard, um ChatGPT, etc. Um token são aproximadamente 3 caracteres no idioma inglês. 3 a 4 caracteres no idioma inglês. Varia do poder computacional, do modelo que você está usando, mas pelo menos na IVES a gente está usando assim. E qual que é a velocidade do ChatGPT ou a potência dele? Porque não é baseado no seu computador, é baseado no servidor central deles. Né? É isso. O GPT 3.5 ele tinha 16 mil tokens de potência. Então você multiplica aí por isso caracteres. Isso é por segundo? Por o quê? Por pergunta. Tá. Por pergunta, por resposta. Né? Tá. E aí eles lançaram o GPT-4 com 32 mil, e aí depois o GPT-4 Turbo com 128 mil tokens. Lá atrás, em setembro, a gente estava com 300, a IVES estava com 300 mil tokens de potência. Nossa. Quando a gente já estava na frente do GPT, só que aí o GPT lançou a versão de 128 mil tokens. E a gente viu, poxa, em breve eles vão chegar em 600 mil tokens, em 300 mil tokens como o nosso. Então, a gente conseguiu mais investimento aliás, a gente já tem investimento da Google, da Amazon e da Microsoft. E aí, com o investimento que entrou da Amazon, a gente conseguiu crescer para 600 mil tokens de potência. Então, vocês são uma AI. Vocês não são uma layer, vocês são Nós AI. não somos um GPT Wrapper, nós somos a nossa própria AI. Wrapper de fazer um wrap, né? A gente não é um sanduíche do GPT. Não. A gente é a nossa própria AI as a service. Nós somos uma AI provider. Quem precisar de uma AI mais poderosa que o GPT para a sua empresa de AI ou não, estamos felizes em atendê-los. Eu acho importante esclarecer isso, porque existiram outros mercados de tecnologia, aliás, talvez quase todos eles, inclusive até de games, onde você via que as big techs
né? Elas desenvolviam algo e esse algo era deles e acabou. Não tinha nada que você pudesse fazer para poder competir. Né? Eu entendo que no mercado de AI, pelo menos essa é a minha opinião, você tem os criadores das AIs e você tem os layers de AIs. Do mesmo jeito que a gente tem os layers de blockchain, você tem os layers de AIs. Você tem players que têm AI as a service. AI as a service que usam como base um ou mais, você pode até escolher, eu já vi em várias empresas, inteligências artificiais já existentes. Então você não necessariamente precisa criar do zero uma AI. Você pode usar uma existente e aí fazer um layer acima disso. O layer esse que você pode definir os parâmetros, como é que ela se comporta, se a informação vai ficar dentro do sistema ou não vai e tal. Que são modelos que eu gosto muito. Porque eu entendo que assim, são empresas que estão se adaptando ao mercado. Ela não está concorrendo com a Google, ela está usando o que a Google faz. Ela não está concorrendo com o ChatGPT, ela está usando o que o ChatGPT faz. Então, eu já tenho uma apreciação muito grande por empresas que fazem isso. Mas vocês foram um passo além. Vocês, de fato, criaram a AI de vocês. Temos uma Layer 0. A gente sabe quando você é criança e pega um carrinho de controle remoto e desmonta ele para ver como funciona e remonta ele? Só para sentir que você pode remontar? Só que a gente desmontou vários carrinhos de controle remoto, a gente desmontou várias AIs. E quando a gente viu aquelas peças ali, a gente falou, peraí, e se, em vez do paradigma, o ChatGPT ele funciona como se fosse uma grande lâmpada que atende todos os usuários. E se a gente criar um paradigma do laser? Se a gente economizar a potência e focar a potência como laser para cada usuário, aí, com isso a gente conseguiu amplificar muito o nosso poder. As pessoas perguntam como é que a gente consegue mais potência que o GPT. E é mais ou menos por esse caminho, criando esses lasers. E a gente criou um Megazord. Basicamente, a gente criou quase uma AGI. São mais ou menos 11 AIs juntas. 11 tipos de AI para cada função. E aí subserviços de AI, vamos chamar assim. Como se fosse um Megazord. E aí você tem uma AI que lidera, como se fosse a consciência da IVES. A consciência da IVES é que vai dizer qual conjunto de AIs vai usar para cada custo-benefício de cada situação, de cada entrega. Então, assim, voltando para por que motivou a gente a fazer a IVES. A gente fez a IVES para a gente. Porque a gente estava usando o GPT e aí, primeiro que os dados lá não são confidenciais. Então, chega uma hora que você quer avançar ali em umas perguntas e você não pode avançar com o GPT porque aquelas perguntas estão indo lá para a Soma Altman. Então, assim, como é que a gente garante a nossa confidencialidade? Todos os dados dentro da IVES são criptografados. Então, nem se a gente... Para cada usuário, para cada usuário. Então, mesmo nem se a gente quisesse botar uma pistola na nossa cabeça, a gente não tem como entrar ali nos dados. Então, os usuários têm garantia total disso. Além da... Então, a gente está falando aqui de mais precisão, mais velocidade, confidencialidade. E esse usuário, ele é B2B, ele é B2C, ele é uma pessoa normal que pode simplesmente entrar lá, pagar um plano e acessar? Ou a gente está falando de só empresas? Perfeita pergunta. A gente tem modelo B2C, né, atendendo diretamente aos humanos, como o GPT faz, mas também temos modelos atendendo B2B da IVES para empresas e também modelo B2B2C da IVES para a empresa para os seus consumidores. Então, e aí é white label? É o white label, exatamente. É uma AI. Você é a máquina por trás, o cara pode botar o layer dele por cima, vamos dizer assim, a personalização uma empresa de marketing, uma empresa de alumínio, a empresa que for, eles botam lá a logo deles e tal, e aí tem a plataforma deles AI inserida dentro da plataforma da forma como eles quiserem. Pode ser só um chat que você conversa assim, quais são as ações que estão mais rendendo agora no mercado tal, e aí ela então já investe nisso, enfim. Ou uma plataforma inteira com um dashboard completo, onde você pode esmiuçar. Então, isso que a gente sentia falta no GPT. Você tenta achar os dados lá dentro. Eu tenho Fora que o GPT não lia áudio, não lia vídeo. Eu jogava uma planilha lá, eu não conseguia pedir para ele uma análise estatística em cima de uma planilha de Excel, porque ele não lia planilha de Excel. Eu não conseguia pedir para ele analisar um PPT e me dar uma resposta, até porque ele não analisava arquivo. Agora o Turbo já faz alguma dessas coisas. Isso. Mas eu entendia que no começo, tudo bem, isso não é um problema. Mas aqui, claro, né? A gente estava no começo do mercado, entre aspas aí. Pelo menos da parte que ia direto para o usuário final. Cada um focou numa coisa, né? Você tinha um Midjourney só para imagem, você tinha... Exato. Então nada fazia tudo, e mesmo quem fazia muita coisa dentro de um mercado único, não aceitava muitos inputs diferentes em tipos de arquivos diferentes. Então ele pode ser o mais inteligente estatístico, mas ele não lê planilha. Porra, por que me adianta isso? A gente sentiu muito esse problema.
a gente tinha que navegar entre o GPT, o Midjourney, e aí uma hora eu tinha Tu tem que abrir 12 diferentes. 12 abas com AIs abertas para ficar usando uma, usando a outra. Aí eu falei assim, gente, vamos... Além de resolver problemas de velocidade, de precisão do GPT e de confiabilidade, né, na confidencialidade dos dados, vamos trazer um dashboard legal, agradável, já com todas as AIs lá dentro. Geração de imagem, texto para áudio, áudio para texto, reconhecimento de qualquer imagem para ajudar deficientes visuais ou auditivos a terem contato com o mundo, né? Então, vamos fazer isso? Vamos. Se quiserem, a gente pode mostrar aí o nosso dashboard. Eu vou, na próxima parte, inclusive, quando a gente for falar dos diferenciais, o que conquistou a gente, eu vou até passar um pouquinho para mostrar. Mas antes disso, sim, cara, eu fico falando aqui, parece que é milagre, né? Mas tá tudo aí, já tá pronto. Cara, é muito bizarro isso. Quando eu falo para minha mãe o que é AI, ela fala, eu tenho medo de AI por causa disso e daquilo. Olha que bizarro. O que ficou famoso quando a gente começou a falar de AI? Era deepfake, era deep, tudo que você pode imaginar, era usando a tua imagem para falar com a voz da outra pessoa, tal. Foi isso que o pessoal começou a ver. E a maior parte das empresas que eu conheço, que eu admiro de AI, estão se lixando para isso. Estão se lixando para isso. E eu sou, como eu procuro muita coisa, inclusive no Instagram, eu uso muito o Instagram para poder aprender e tal, aparece muita coisa para mim de ofertas, de cursos, tal, sei lá o quê. Cara, o que tem de curso, gente... Os gurus vocês devem aqui. Da AI. Não só isso, não só isso. Bom, tem isso, como sempre tem o cara que vende curso sobre vender curso, mas eu recebo muito, e eu não estou desvalorizando, tá? Mas é para você ver como é que o mercado tá bizarro. Eu recebo muito anúncio ali, faça esse curso com a gente, que a gente vai te ensinar uma AI por dia. No final do mês você vai saber mexer em 30 AIs. Cacete, meu! Eu não sei mexer em 30 programas. Eu vou ter que aprender 30 AIs diferentes. Cada um com um prompt diferente, com uma maneira de pegar arquivo diferente e jogo de uma para outra. Eu tava falando com um colega recentemente no mercado artístico e ele tava falando que ele usa AI para bastante coisa ali. E ele usava 5 AIs diferentes para poder fazer o output final do que ele precisava para a arte dele. Eu falei, cara, já não basta a quantidade de software que você tem que entender para poder lidar com o teu trabalho, né, de Photoshop. Você tem que aprender mais 5 softwares diferentes de AI. Cara, a AI foi criada para poder facilitar a nossa vida. Se você vai ter uma AI para cada coisa diferente, imagina uma Alexa no futuro AI, que tá vindo agora. Tu vai ter que pegar e imputar para ela dados em AI diferentes. Alexa, agora vamos falar sobre imagem. E nenhuma conversa com a outra? Com burro é isso. As AIs estão muito mecânicas ainda, porque a gente está no... As AIs estão no começo, assim como no blockchain está no começo, né? Sim. Então ainda é muito mecânico. Mas daqui a pouco... Você só vai conversar com um botão aqui na sua... Tem aquele AI Rabbit, né? Aquele celularzinho do Rabbit. Mas não vai ser menor que aquilo. E o pingente também, eu tô apaixonado por aquilo. Você vai conversar com um pingente, ou com uma coisa na orelha. Tudo que acontece, você vai lá e pede pra resumir. Você fala, olha, eu quero uma imagem assim, assim, assado, já projeta aqui no meu telão, por favor. Não, menos verde. Isso. Agora bota um pássaro voando aqui no fundo. Legal, gostei dessa. Mas, essa tem que ser formato pro YouTube. Bota aí 1920 por 1080. Você não vai ter que mexer no prompt de novo, gerar a imagem de novo por 1920 por 1080. Já vai ser no próprio fluxo do pensamento. Show de bola. E esse é o ultimate usability. Pode crer. Level, cara, né? antes de passar para a segunda parte, vamos lá. Se você pudesse fazer um pitch do que é a Ives em 1 minuto, para o pessoal que nunca ouviu falar, que não faz ideia, cara, fica à vontade, câmera tua, aproveita, já faz seus cortes e tal. O que é a Ives? Perfeita pergunta. A AI... Corta essa parte aí. Relaxa. Bom, a Ives é uma AI, é uma plataforma AI para pessoas, empresas, corporações e artistas com uma extrema precisão e potência e confiabilidade e que ainda gera tokens para você. Essa é a grande sacada da Ives, que eu ainda não falei. Eu não tinha falado isso antes, porque é muita coisa a Ives já em si. Então, primeiro eu fiquei agora falando na parte da AI, né? Agora eu vou falar a surpresinha, cereja do bolo, que a Ives é a primeira AI do mundo em blockchain. Então, a gente estava falando aqui da questão dos tokens, né? Você tem os tokens na AI e você tem os tokens do blockchain. Vamos citar o exemplo aqui do Bitcoin, né? Como é que você minera o Bitcoin? Você faz cálculos hipercomplexos para garantir a confiabilidade da geração daquele bloco, daquele token de Bitcoin, né? Então a gente pensou assim, puxa,
Eu e meu CTO, o Arthur, é um gênio. O Arthur, meu irmão, quero estar com ele para sempre, é o melhor CTO que eu já conheci. Enfim, não vou falar sobre o nome dele porque ele é só meu, não quero que ninguém tache. Então, assim, a gente sacou que, peraí, se o blockchain tem token e a AI tem token, e o blockchain, para minerar, você precisa de cálculos hipercomplexos, no caso do Bitcoin, sem ser staking, né? No caso de cálculos. E na AI também você tem cálculos hipercomplexos, onde um aqui são cálculos de palavras, de letras, né, no caso do Bitcoin, e na AI são cálculos de palavras, de significados, inclusive de código e até número. Legal. Então, se cálculos complexos estão acontecendo aqui, como no Bitcoin, puxa, no Bitcoin o cálculo só é feito para gerar o Bitcoin. Ele é uma função residual, é uma função extra. O cálculo ele não tem um objetivo em si a não ser gerar o Bitcoin. Já na Ives, o cálculo feito pela Ives para te responder vai gerar tokens para você. Ah, mas como é que eu uso esse token? Você está lá com um plano básico, um plano profissional, um plano business, um plano corporativo, chegou no limite de uso dos seus tokens daquele mês, mas seus cálculos foram gerando tokens Ives para você. Então, você pode pegar aqueles tokens Ives e reutilizar para usar mais ainda a Ives. Então, isso aí é que é realmente... Um update baseado em uso, vamos dizer assim. Quanto mais você usa, mais tokens você recebe. Quem sabe você já não pode fazer pegar o plano mais caro sem pagar a diferença de valor, porque você, por ter usado muito, recebeu aquele token de volta. Perfeita definição, exatamente. Ótimo. Quanto Legal. mais você usa a Ives, mais tokens Ives você gera para você. É quase gamificação isso, né? Você não precisa pagar para ter o melhor. Você pode, se você simplesmente usar o suficiente, indicar, etc., já é o suficiente para você poder ter a melhor versão para você. Se você indicar para outras pessoas, ao extremo, exatamente, né? Exatamente. E a gente não fica com os tokens. Os tokens vão para o usuário, né? Então, ele faz são tokens utilitários, né? São utility tokens. De fato, você não precisa controlar a oferta e demanda. Vai ter demais, você está distribuindo demais. O que importa é quanto vocês, como empresa, estão colocando o valor das coisas que você tem para poder remunerar de volta o tempo gasto para aquele usuário. No caso, se isso vai aumentar ou diminuir de valor, é simplesmente uma questão do que vocês estão observando dos usuários de vocês. Ninguém precisa se preocupar com valor de mercado, com venda e compra, nada disso. Como você falou, é um utility token, portanto ele vai ser utilizado para poder obter benefícios na própria plataforma que gerou o token para ele. Show! No caso, o cálculo já está acontecendo, né? Nas AIs, no paradigma do papagaio da AI, né? Que ela calcula as próximas 4 letras, né? O próximo token, né? Então, como na cachoeira a água já está jorrando, por que não botar uma hidrelétrica ali e gerar eletricidade, né? Boa! Então, no nosso caso, o cálculo já está acontecendo, então a gente, vamos monetizar para os usuários. Aproveita uma coisa que já está acontecendo. Que já está acontecendo. Boa. Você não está forçando a atividade baseada numa recompensa. A atividade já está acontecendo. Por que não dar uma recompensa? É uma estratégia que já é utilizada desde meu cartão de crédito é o cartão do Ipiranga. Aí você já está botando gasolina mesmo no teu carro? Bom, por que não dar uns pontos que você pode trocar por outros benefícios? Você está aproveitando algo que já existe. Você não está criando algo novo para forçar o consumidor. É um diferencial e não a proposta central de valor. Isso é legal pra caramba. Aí quando a gente começou a fazer os testes dos primeiros modelos dessa junção do blockchain com a AI, em novembro do ano passado, a gente começou a ver para aí. Se a gente colocar realmente, se isso funcionar, a gente vai ter um poder de processamento infinito, basicamente baseado no número de usuários que a gente tiver. Quanto mais usuários, maior, mais potente vai ser a nossa AI. Então, a gente está chegando nos cálculos com o nosso CTO, que a gente vai ser a primeira. Isso aqui é um número que as pessoas não vão entender ainda em termos de AI, mas vai ser 600 mil vezes 10. Então, a gente vai ter uma AI de 6 milhões de tokens de potência. Aí eu consigo entender, eu estava até brincando com o meu CTO ontem, aí eu consigo entender por que o Sam Altman está desesperado pedindo 7 trilhões para ter os próprios, para ter o próprio hardware para processar a AI deles. Porque eles estão vendo a Ives chegando aí, meu irmão, a Ives com blockchain, com geração de dados, com um poder de processamento infinito baseado em blockchain, meu amigo. Quero ver quem vai segurar. E por sinal... Quer dizer, não quero ver não, ninguém vai segurar. Isso não é nem bullshitagem, porque assim, no final das contas, quando a gente fala do Sam, enfim, de todos eles... Quem acha tem que o projeto da WorldCoin, e a gente é muito próximo da WorldCoin inteira. Você é muito próximo da WorldCoin inteira, do Kimura e tal. Então, assim, a ligação é direta. E o brasileiro ele é muito engajado nos temas que envolvem blockchain como um todo, né?
Entre eles, GameFi, cripto e tal. Por mais que a gente não tenha o poder de compra que o americano tem, a gente é muito engajado. Então, o mercado internacional, esses grandes players internacionais estão prestando atenção no Brasil pra caramba. A gente está pegando feedback do Brasil pra caramba. A gente já via isso na época de Amazon com Twitch, sendo que nós somos o maior público da Twitch. O YouTube também, da mesma maneira, a gente é o maior público do YouTube em horas assistidas. Então, assim, o mercado brasileiro, ele é formador de mercado. Ele é... Enfim, a gente cria tendência, então faz sentido o pessoal começar a olhar pra cá pra ver o que está acontecendo. Temos o Drex aí, né? Pois é. Cara, vou fazer uma última provocação aqui, porque você foi o primeiro a realmente falar de blockchain e AI ao mesmo tempo. E eu tenho falado isso já faz um bom tempo e tem gente que não pegou ainda, né? Eu acho que... Acho não, né? Sempre teve uma discussão em relação ao uso da tecnologia, ao avanço da tecnologia e o consumo de energia de maneira geral, né? Então a gente chegar num ponto onde para fazer com que a tecnologia que a gente criou para o mercado possa funcionar, o consumo de energia é tão grande que talvez não vale a pena nem financeiramente e nem para o planeta de maneira geral, vamos deixar assim. E eu falei por várias vezes, a gente saiu de machine learning, a gente foi para AI, mas a AI só vai ser AI quando ela se juntar à blockchain. E aqui está o porquê. Eu falei isso já faz mais de um ano. E aqui está o porquê. Quando você tinha machine learning antes, você tinha que programar cada variável, você tinha que falar exatamente tudo que aquilo está observando. A exemplo, mais uma vez, da Netflix com a UX e UI deles. Eles têm que falar tudo, eles têm que ensinar tudo para a plataforma que ele tem que observar. O teu tempo, o teu clique e tal, etc. Quando a gente fala de blockchain, a informação crua está sendo armazenada. E aí você basicamente precisa fazer com que aquela inteligência entenda que tipo de informações que foram armazenadas ali que são interessantes para você naquele momento. Mas a informação crua já está lá. Então veja, o tempo de programação, a dificuldade de produzir uma informação, você não precisa, a partir de um certo momento, pegar aquela informação. Ela já está lá, basta você saber como extrair. Estão criptografadas no bloco. Então Pois a gente juntou É AI seguro. com criptografia. Essa é a primeira coisa. É seguro. Não tem nem que se preocupar com a LGPD. A segurança da blockchain está muito além. Você não precisa nem de protocolos de LGPD. É muito além. Terceiro, a quantidade de energia necessária para literalmente se operar na blockchain é 1000 vezes menor. Desculpa, isso aqui é um número aleatório da minha cabeça, tá? Mas é absurdamente menor do que qualquer outra tecnologia que já existe hoje. Tanto que você pode rodar, não sei se vocês já viram, se vocês estão vendo aqui, já tem smartwatch que roda AI, da Xiaomi. Você não precisa de... Você vai rodar AI numa torradeira, meu irmão. Entendeu? Sabe aquele negócio da LG, da Samsung, que a sua máquina de lavar tem aquela Think AI, o escambau? Pois é, então, pode rodar em qualquer tipo de placa, no Arduinozinho e tal. Então, o poder computacional é menor, o consumo de energia é menor, a segurança é muito maior e a junção disso com uma inteligência que você não precisa, de fato, programar cada uma das variáveis, é aí que a AI vai explodir. Estou fazendo essa introdução gigantesca para jogar de volta. Você foi o primeiro a falar de juntar esses dois. E esse é um dos motivos de eu ser tão apaixonado pelo teu projeto. Porque você viu isso antes de muita gente. De muita gente por aí, inclusive as Big Techs. Como é que foi essa elucubração, vamos dizer assim, como é que foi esse momento para vocês? Quando você falou pro seu CTO, cara, e aí, vamos juntar as porra? É aquela coisa, né? Todo mundo via que as coisas... que elas poderiam se juntar e que a união disso seria algo fenomenal. Mas como, né? Aí, em outubro do ano... Não, foi... Agosto do ano passado, eu comecei a fazer umas pesquisas de como juntar blockchain com AI. Então, a gente pensou em um marketplace de AI, enfim, a gente foi... Mas a gente não estava unindo as coisas, a gente estava misturando elas. E é diferente uma coisa que A mais B gera C do que A mais B é A mais B. É AB, né? E aí fica aquelas duas camadas ali, separadas, né? Então, como é que você mistura a água e o óleo até ele virar uma coisa só, né? A gente ficou com essa pergunta muito tempo. Eu cheguei a desistir 2 vezes dessa pergunta. Uma hora ela veio de novo, não, vamos colocar o blockchain. Quanto mais a pessoa indica para outros usuários, ela ganha uma coin Ives. Mas aí, novamente, era um apêndice. Não era uma AI que funciona rodando em blockchain. Que seja, é uma coisinha... Era a pontinha do iceberg. O que importa ali, na minha opinião, é a tecnologia, pô. É a capacidade de... Pô, é a produtividade daquilo, é a capacidade da inteligência, enfim, é a tecnologia por si só. Era só um detalhe, era novamente misturar AI com blockchain. Mas quando a gente sacou, peraí, o Bitcoin faz cálculos hipercomplexos para minerar o Bitcoin.
Aqui a gente está fazendo cálculos hipercomplexos. E não está minerando nada? Puf! Aí foi aquele momento, né? Puf, do aquele meme. E, meu irmão, aí a gente jurou um pro outro que a gente ia ficar quieto e não contar para ninguém até a gente fazer todos os testes e conseguir ver que aquilo era real e conseguir implementar dentro do nosso sistema. Porque se a gente anunciasse para o mundo, a gente vai fazer isso, e a gente não conseguisse atingir o resultado, e aí outro pegou a ideia e corresse na frente, a gente ia... Entendeu? Ia estar F asterisco. Então, enfim. Vai de base, né? Não adianta. Eu só tô podendo anunciar isso agora porque tá pronto. Quem tiver em dúvida, achando que, poxa, como é que isso é possível? Será que ele tá falando a verdade? Isso é this is fucking bullshit or not? Será um prazer recebê-los na nossa plataforma. Entra no Join List lá do nosso site, que a gente te manda o link da plataforma para você testar. Inclusive, em termos de testagem, a gente está fazendo uma coisa muito legal agora, porque a função da AI é empoderar humanos. Sempre foi essa e no futuro também vai ser empoderar humanos. Não substituir, empoderar. Não substituir, empoderar. A gente vai poder viajar ao espaço por causa disso. Infinitamente imortais. Mas depois eu vou falar nesse ponto lá na frente. Mas e a educação, né? Eu passei muito perrengue no sistema educacional, não me deixei nem um pouco, eu acho que minha asa foi cortada lá, eu acho que seria muito mais se eu não tivesse passado pelo sistema colegial, tá? Mas como aprimorar o que está agora? Não adianta a gente chegar quebrando o sistema educacional e bota tudo AI. Então, assim, a gente está fazendo a parceria com o governo de Alagoas agora, e a gente vai implementar lá Agora eu perdi quantas... Eu tenho que colar aqui quantas escolas que a gente vai botar. A gente vai botar em várias escolas de ensino público de Alagoas. Deixa eu ver aqui quantos alunos são, gente. Se eu não achar, bom, não achei agora. Mas, enfim, vão ser centenas de colégios no ensino público, onde os alunos vão receber a IVES para auxiliá-los na educação. Então, os melhores alunos vão receber a IVES como um incentivo. Vão receber uma IVES específica como um incentivo pré-vestibular ali. Os melhores alunos vão ter e os piores, e os alunos que estiverem em recuperação vão ter uma IVES para ajudar eles a aprender para a melhor, média, assim, para ficar na média ali da turma ou para avançar e para sair daquele limbo ali. Então, isso já está acontecendo. Semana que a gente... É um jetpack para o aprendizado, né? Vamos chamar assim. Exatamente. A gente ficou quieto agora no carnaval, de post, coisas assim, porque a gente estava trabalhando nisso. E agora, semana que vem, passando agora a semana de carnaval, na semana que vem a gente vai estar anunciando os primeiros testes com os alunos do ensino público. E no futuro vai ser uma parte ONG da nossa AI, que é sempre tratar da educação. Porque a educação é a questão... Você vê a Coreia do Sul. Investir em educação, em 50 anos, viraram uma das maiores potências culturais e financeiras. Sem querer entrar muito em política, mas esse é o problema do brasileiro, no final das contas, né? É só você ver nos últimos anos, não importa o governo, o pessoal tentando tapar a peneira, investindo no ensino superior, quando, na verdade, o que importa é o ensino de base. Né? A creche, a escola base, a escola pública, que infelizmente não é privatizada, que infelizmente não tem gestão privada, e por causa disso são os piores incentivos possíveis. Então, assim, você tem uma população que chega num certo momento, que às vezes até se informa no ensino médio sem saber ler e escrever, né? E isso é uma realidade para muitos brasileiros, não é 2%. A gente está falando de uma... Eu não tenho de onde colar esse dado agora, mas é um valor enorme em relação, principalmente às escolas públicas, né? Então, enfim, eu acho muito interessante e principalmente, cara, de se orgulhar que, como eu sempre falo, né, o mercado, capitalismo, ele acha maneiras de resolver os problemas públicos. Essa é uma delas. De um lado, você tem empresas pagando pelo teu serviço e do outro lado, você está redirecionando parte desse lucro para poder fazer com que crianças de escolas públicas que não têm, às vezes, nem acesso aos livros, que não têm acesso a um computador, agora possam, ou melhor, um computador próprio, né, possam usar uma ferramenta como essa para dar um boost no aprendizado delas. Cara, isso é sensacional. Então, gente, vamos para a segunda parte agora. A segunda parte, normalmente, é quando a gente fala por que a Coin Livre se interessou pelo projeto, quais os diferenciais que a gente vê. Até porque eu já falei isso para vocês, né? Não só pela Coin Livre, a gente recebe muitas ideias de negócios, tanto dos maiores quanto dos menores. A gente tem que filtrar para entender quais deles faz sentido a Coin Livre ajudar, a gente ajudar com a modelagem, porque
se vocês estão acostumados a ver aqui o canal, vocês sabem que a CoinLivre, no final das contas, pega os projetos, tokeniza eles e joga eles a mercado. Principalmente para fundos, para investidores privados, mas isso não é tudo que a gente faz. A gente faz a modelagem também do negócio, a modelagem financeira. Que é uma parte, inclusive, eu sou apaixonado. Então, o que fez sentido para a gente na Ives? E aí não é assim, é porque eu sou amigo do Gustavo. A gente ficou amigo depois, inclusive, disso, né? Os negócios vieram primeiro, e aí depois, dado o alinhamento, vamos dizer assim, de ideias, a gente acabou virando amigo na física. Mas o que fez sentido pra gente? Eu vou começar com a seguinte introdução, que me foi feita por uma pessoa também desse mercado, tá? Uma pessoa que eu gosto bastante. Ele falou, quando a gente fala de AI, e agora nem tô falando de AI, de fake, nada disso. Quando a gente fala dos motores, dos engines das AIs, né? Então, ChatGPT, Bard e tal, todos eles. Mais uma vez, é como se fosse o motor da história, né? Como se num carro, eles são um motor. É aquilo que faz acontecer. São aquelas linhas de código que fazem com que isso aconteça. Foi a evolução natural do que veio de machine learning. Coisas que você já costumaria ver nas análises que você tem do seu perfil do Instagram, aquele cospe de volta, aqueles KPIs. Isso foi evoluindo até chegar no que a AI é hoje para o consumidor final. Só que essa versão para o consumidor final ficou extremamente popular agora porque você tem o prompt, né? Onde você pode fazer as perguntas e de fato, conversar direto, né? As coisas acabam se popularizando muito quando você tem a versão B2C disso. Então, da mesma maneira que quando a internet foi inventada, as pessoas não sabiam muito bem o que fazer com ela, e depois veio um Google da vida. Pronto, agora você tem onde fazer pesquisa e isso começou a trazer para você resultados e informações. Foi isso que aconteceu com a AI agora. Agora você tem um prompt, né? Você tem onde fazer a pergunta, você tem o Google da vida que te volta as respostas. Então, esse foi o momento onde tudo começou a explodir. As pessoas começaram a ver quais eram essas vantagens. Aí é o seguinte, as grandes empresas, as Big Techs, como eu falei antes, estão interessadas em fazer esse motor, fazer os melhores motores. Vamos dizer assim, eles estão brigando para ver quem vai ser o melhor motor. E estão usando esses motores dentro das suas próprias soluções. Né? Até o Internet Explorer agora, o Bing, enfim, é totalmente powered by AI. Então, isso faz sentido. Para quem conhece o Google, sabe que o modelo de negócio sempre foi construir tudo em volta de soluções. É a nova Guerra B2B. Fria. É a nova Guerra Fria mesmo. E tá tudo bem em relação a isso. Só que nesse mercado, como eu falei antes, abriu possibilidade para as startups também estarem junto. Então deixou de virar uma briga entre, do mesmo jeito que foram as fintechs e os bancos, aqui eles não estão brigando entre si. Um usa o outro. Agora vem o problema. Né? Agora vem a situação que me incomodou e foi por isso que eu falei, pô, a Ives é um puta projeto. Se você tá ligado nesse assunto, você deve estar recebendo vários anúncios de se você baixar esse aplicativo tem o ChatGPT pro seu celular, pro seu WhatsApp e etc. A gente está vendo hoje várias startups, vários modelos de negócio criando versões ou layers em cima desses ChatGPTs da vida, pode ser qualquer um deles, para você poder utilizar dentro das suas aplicações. O problema disso é que essas startups, esses projetos, são dependentes do motor que está lá. Então, se esse motor definir que ele vai ter aquela função, aquela startup vai ser obrigada, vamos dizer assim, a usar aquela função. Se ele determinar que ele tem, a precificação dele é baseada no número de buscas, no número de palavras, ou no número de interações, ele vai ter que pegar, copiar e colar. Então, o que você vê hoje, quando você instala esses apps, eu instalei uns 10 deles, tem a versão freemium aqui, mas depois de 3 perguntas por dia, você tem que pagar tanto. Não é culpa, entre aspas, do app. É porque eles estão travados no modelo de negócios desses motores. E aí, você começa a ver as AI as a Service, né, que são as empresas que criam layers acima disso, que aí já começa a ficar mais interessante. Eles ainda estão presos ao modelo dos motores que eles usam ali dentro, mas normalmente você pode escolher que motor é esse. E por ser uma empresa que oferece isso para outras empresas e para outras pessoas em volume, ela tem um pouco mais de liberdade de pensar em modelos de assinatura, etc., com preços um pouquinho diferentes, porque no conjunto ela consegue entender se faz ou não sentido oferecer um certo valor. É mais ou menos como uma academia, uma Smart Fit da vida, que pode cobrar barato de você porque ele ganha dinheiro em quem não vai na academia, não em quem vai para a academia. Então essas empresas fazem essa média de valor para entender, bom, você precisaria cobrar a partir da 3ª pergunta ou tal, sei lá o quê. Todo mundo faz meia pergunta por dia. Vamos fazer um valor mais baixo para todo mundo, porque na média não vai ultrapassar aquele valor. Mas ainda assim, cara, é quase um dilema dos prisioneiros aqui, né? É totalmente teoria dos jogos.
Só que, para essas empresas que usam layers acima, ela tem vários benefícios. Entre eles, coisas que a gente falou antes. Ela seta os parâmetros, ela vai setar que informação compartilhada com a base de dados, ela vai escolher qual base de dados ela vai utilizar, ela vai poder oferecer para o B2B, para as empresas, que o uso deles será totalmente restrito à base de dados deles, e isso já tem uma diferença brutal. Aí começa a real utilização disso. Uma empresa farmacêutica que quer utilizar isso para tomar decisões, não quer que as informações dela sejam computadas dentro do ChatGPT. Então ela precisa de um layer adicional para poder fazer com que isso seja secreto. Aí já começa a ficar interessante. Por que a Ives me interessou e interessou para a CoinLivre? Antes mesmo da gente entender se ia ter token, se não ia ter token, que nem você comentou agora, se vai ter token da empresa, das receitas, etc. Por que interessou logo de cara? Porque a gente conseguiu observar que tanto a gente tinha esse benefício do layer adicional, vamos dizer assim, por mais que você seja um layer 0, mas vocês conseguiam oferecer isso, que me encantava em algumas outras empresas que eu tinha visto, de segurança. 2, vocês falavam de blockchain desde o começo, e eu sei que isso é uma maneira de vocês catapultarem. Aliás, se a gente puder chamar as startups de AI, que acho que nem tem nome ainda agora, e entender o que é um ganho geométrico, ou enfim, um crescimento geométrico de uma empresa como essa, para mim, eu não consigo provar ganho geométrico de uma AI que não use blockchain. Porque para provar ganho de escala e escopo dentro de utilização de tecnologia, para mim, se você não fala de blockchain, você vai estar fadado a usar uma AWS da vida que vai crescendo conforme a sua utilização. Então, se os seus custos principais crescem junto com a sua demanda, na mesma proporção, você não tem ganho de escala nem de escopo. Usar blockchain, você tem ganho de escala e de escopo. E por fim, mas a parte mais importante, vocês ousaram fazer o ChatGPT de vocês, a AI de vocês. Quando isso acontece, te dá uma liberdade de fazer os seus preços e entender como é que você vai cobrar, se você vai, enfim, dar mais versões ou menos para as empresas, para os usuários, para poder fazer um equilíbrio disso. Na última parte, depois eu quero perguntar sobre preços, mas de qualquer maneira, te dá a liberdade de poder definir os seus modelos de negócios sem depender de um motor que você nem controla, nem em termos de tecnologia e nem em termos de modelagem financeira, modelagem de receitas. E por fim, agora vem a parte que eu queria mostrar. Acabei de, se puder jogar aqui na tela aqui de fundo. E por fim, eu falei uma coisa na primeira parte que era justamente, cara, os cursos para te ensinar, para mandar, para saber mexer em 30 AIs diferentes. E eu perguntando quando é que vai ter um layer que vai saber reconhecer áudio, vídeo, etc. Log do WhatsApp para poder ficar inteligente. E eu tinha que misturar 5, 6 AIs diferentes. Gente, eu tô aqui no fundo com vocês. Eu não vou poder fazer um walkthrough. Mas se vocês forem ver na área esquerda que a quantidade de opções que eles têm de uma maneira fácil, num dashboard fácil, misturar isso, não sei, vai no AI Writer, só para você ter uma noção, Cabide, por favor. Clica para mim, por favor. Aí. Ali no AI Writer a gente tem... Olha a quantidade de função que você tem dentro de uma mesma dashboard. Então, depois de tudo que eu falei, qual que é a parte que mais me conquistou? Toda semana estamos lançando mais 5. É justamente isso. Você entra numa plataforma única e tem tudo que você acha de Midjourney, a ChatGPT, todos esses numa única plataforma. Ah, o Canvas agora tem AI. Aqui também. E faz melhor. E também pode pegar as informações que você trouxe do Canvas, os seus posts, sei lá o quê, usar isso e produzir informação. Então, pra gente, cara, isso aqui é uma mina de ouro. Isso aqui é uma mina de ouro. A maior asset que uma empresa nesse mercado pode ter, na minha opinião, de quem é leigo em desenvolvimento, não é o número de tokens, na minha opinião, tá? É a facilidade. É você poder construir uma plataforma assim, como essa que a gente está vendo aqui, que tanto um gestor de uma área de atendimento de uma empresa, quanto uma pessoa que está dentro de casa querendo descobrir onde é que está a melhor feira para ele comprar com o melhor preço, possa usar no mesmo lugar e possa ser fácil. Se as pessoas começarem a bombar AI por causa de um prompt de ChatGPT, que ela tem que explicar tudo e ficar conversando para depois de um tempo conseguir a resposta dela, imagina se você tiver uma base para fazer tudo isso acontecer da maneira mais fácil possível. Ou, quão fácil ficou para você com o Google Workspace, tá, onde você tem tudo no mesmo menu. O Drive, o e-mail, tudo tá, o Meets, está tudo lá no mesmo lugar, fácil para você. É isso que a AI, que a Ives traz, que para mim, nenhuma outra plataforma do mercado conseguiu até agora. E para mim, as grandes Big Techs, eles estão tão focados na tecnologia que ainda vai demorar um tempo para eles poderem oferecer algo assim para o público. Porque eles têm muitas outras coisas para poder se preocupar. Então,
só para acabar essa segunda parte, gastei meus 10 minutos aqui, é justamente por isso que fez sentido para a gente se envolver com a Ives. A gente vai fazer muita coisa em conjunto daqui para frente. Eu e o Alemão já tem vários projetos para poder ser feito, várias parcerias. A CoinLive já é parceira da Ives. Qualquer tipo de projeto de tokenização que precisa de uma intermediação de um ente com conhecimento financeiro, nós que vamos poder auxiliar eles, inclusive conhecimento jurídico também, auditoria, etc. Mas foi esse o motivo que a gente se apaixonou pelo projeto. E aí, depois disso, claro, ao conhecer os fundadores, o Gustavo, o CTO dele e tal, fez sentido, né? Dá para ver que é a cabeça deles que está dentro do projeto mesmo, é a lógica deles que está dentro do projeto. E, enfim, é mais ou menos isso. Então, espero que eu tenha deixado claro para vocês. E você tem alguma consideração? Vamos passar pela terceira parte, que é a parte mais divertida para mim. Bom, de repente dá um zoom, não um zoom de tela, mas um zoom de atenção na galera nesse dashboard, né? Só tá escuro assim porque tem um módulo dark, mas tem um módulo white também. Tem um módulo claro, aí, quem puder ver aí, tem um módulo claro e um módulo dark. Então, assim, basicamente a gente tem um dashboard de documentos. Lá no GPT fica aquela bagunça, né? Aquela pilha de... Eu tenho umas... De conversas, né? De coisas que você falou com ele. Eu tenho umas 500 conversas lá no GPT, aí eu não sei mais qual achar, porque você não tem como localizar. A gente ali na Ives tem uma função ali com a lupinha, você bota ali, escreve e acha qualquer conversa sua. Você pode pegar qualquer conversa sua e usar em qualquer uma outra. E ele aprende com você, né? Ele aprende com você, ele usuário. Aprende com você, ele tem memória. Dependendo do plano do usuário, a memória vai até 1 terabyte. Cara, curiosidade, eu nunca tinha te perguntado, o que é esse modelo de affiliates que vocês têm? Então, esse modelo de afiliados, quem indicar a gente vai receber ou tokens Ives ou... Comissão, vamos dizer assim. Ou comissão, ou tempo de uso. A gente está definindo essa parte de afiliados ainda. Mais ou menos o que a Hotmart faz, né? Exatamente. Porque o mercado brasileiro não sabe muito bem o que é affiliate. Nos Estados Unidos é a coisa mais normal do mundo. É a principal fonte de renda de um youtuber, por exemplo. E aqui no Brasil, inclusive faz poucos anos que foi liberado o affiliate como um ente não comissionado, né? Porque antes eles falavam, não, o affiliate aqui no Brasil, né? Ele é um vendedor comissionado, né? Ele é um representante comercial. Cara, a legislação estava toda errada. E alguns anos atrás, por causa da Hotmart, inclusive, isso mudou completamente. Mas ainda o mercado brasileiro ainda não se acostumou ao affiliate, né? A indicação, ao link parametrizado. Quem faz isso faz via Amazon, sites via Amazon, gringos, eu ia falar né? Isso, exatamente. E ali você pode fazer direto. Então você tem muitos amigos, você indica para as pessoas, você começa a receber um retorno disso para você também. Mas isso é só aquelas cerejinhas, o confete extra ali que a gente está colocando. Mas, por exemplo, o nosso CTO... Ele criou ano retrasado um app para ajudar os cegos, para ajudar deficientes visuais a enxergarem. Até porque ele mesmo tem um parâmetro de deficiência visual. Então, isso aí instigou realmente ele a criar um app que ajude os cegos a enxergarem. Estão vendo ali a função AI Vision? É basicamente... todo o compêndio de 5 anos de experiência que ele tem com AI e reconhecimento de imagem, a gente colocou ali na função AI Vision. E esse projeto foi, inclusive, reconhecido e patrocinado pela Apple, não foi? Estamos em parceria agora com a Apple, o Sebrae. Isso é só uma das funções, uma das mini funções que tem dentro a Ives da Ives. Isso. Então, eu não sei se o mais interessante é que vocês têm uma dashboard que tem todas as funções que eu já imaginei, que eu já vi de AI dentro do mesmo lugar, ou se é o fato de vocês, de fato, produzirem a AI, produzirem a inteligência por trás. E o mais legal é que, por exemplo, esse dashboard é completamente personalizável por exemplo, um empresário. Ele tem, sei lá, dono da Vivo. Ele vai... Vamos botar uma empresa menor, né? Um exemplo. Pega uma startup qualquer que seja. Uma Ribus. Eu gosto da Ribus. Eu amo de paixão também eles. Galera, mas um abraço. Abraço pra Dani. Beijo pra vocês, Marcelo, todo o pessoal de lá. Amo vocês. E, por exemplo, aí vai lá o CEO da Ribus ou o Marcelão lá chega... Não, aqui, para minha equipe de venda, eu não preciso dessas funções todas aqui. Então, ele escolhe quais funções os usuários, os vendedores e os C-level deles vão ter, para não gastar todo o crédito dele, né? Então, por exemplo, os usuários vão ter acesso ali a uma AI White Label da Ribus, por exemplo,
respondendo todas as perguntas. Como é que o token faz assim, como é que o token faz assado? Em vez de ter alguém respondendo, ou um chatbot burro que só responde automaticamente, vai ter realmente uma AI inteligente que sabe tudo sobre a Ribus, respondendo ali para os usuários. Esse é o modelo B2B2C. E os vendedores? Os vendedores não vão falar tanta besteira, você vai ter tanto um vendedor direto como auxiliares de vendedor. Então, numa primeira camada, o cliente tem contato com o vendedor autômato, né? Depois ele vai para o contato com o vendedor humano, com o business developer humano. E aí ele vai estar empoderado pela inteligência da Ives, que sabe tudo sobre a Ribus. E aí o dono da empresa, né, o CEO, escolhe quais funções. Então, no dashboard... Totalmente permissionado, vamos dizer assim. Cada área tem versões específicas. Ele ativa ou desativa. Cada uma dessas caixinhas do lado aí, ele ativa ou desativa, na medida que ele quiser. E só ele tem acesso a todos os dados que estão sendo colocados ali. E uma outra coisa interessante é que tudo ali está gerando dados, está gerando relatório para a empresa. Então, a empresa precisava antigamente... BI inteligente, vamos dizer assim. Sem precisar de um data miner, um cientista de dados. Sem precisar de data mining, sem precisar gerar coluna de dados, sem você fazer data scrapping, sem precisar ter que ficar cobrando relatórios de um monte de gente para fazer relatório. E quando fazem os relatórios, cadê o relatório? Aí tá no pendrive de não sei quem, tá no computador de não sei quem, e já era. Aqui não. O CEO da empresa vai lá e pergunta qualquer coisa sobre o que está rolando da empresa dele. Qual o vendedor que vendeu mais em março? Joãozinho. Qual o vendedor que... Qual empresa está me gerando o meu 80-20? Tabula para mim os resultados, enfim. O que está gerando o meu 80-20 aqui? Quais vendedores estão... Quais clientes estão gerando o meu 80-20? Então, vou me livrar desses... Quais produtos estão gerando o meu 80-20, por exemplo? Vou me livrar desses 80 que só estão gerando 20% de lucro e vou ficar com os 20 que estão gerando 80% de lucro. Então, isso treinado com as informações da empresa dele. Então, assim, era tudo que a gente sonhou, que a gente quis que o AI fosse, entendeu? Só que a gente... Vocês foram lá e criaram. Não viu isso no mercado e a gente ficou batendo a cabeça até ficar pronto. A gente já está na terceira parte, porque já estou tirando dúvidas aqui. Foi um ano de desenvolvendo. Mas, cara, uma das primeiras coisas que me perguntaram e que eu tinha interesse até eu mesmo em relação à plataforma de vocês. Tá bom, beleza. Vocês são, o ápice do que a AI tem para oferecer hoje. Legal. A minha primeira pergunta, que foi uma pergunta de inclusive 2 clientes meus, tá, beleza. E tudo que a gente já tem de informação até hoje? Existe uma possibilidade de setup de integração? Eu consigo plugar um ERP que eu tenho hoje, ou as informações desse ERP com a Ives para que ela já possa interagir com aquela informação e cuspir informações? Ou, a partir do momento que eles começam com você, é a partir dali que começa a informação a ser produzida? Tem como aproveitar esse tempo passado, essa informação já feita por sistemas, enfim, antigos? Até 1 terabyte de dados. Até 1 terabyte. Ele pode chegar lá e botar na Petrobras da vida. Qual foi o maior ano de superávit do petróleo? Enfim. Essa informação tabulada. Tipo assim, sei lá, ele puxa isso em Excel, joga o Excel para dentro da base de vocês e aí a AI de vocês já vai ter tudo aquilo como base para poder começar a analisar. O gestor de dados dessa empresa, né, vai estar fazendo o upload de todas as informações pertinentes para aquela empresa, seja um banco de dados estático, seja um ERP, seja um CRM ou qualquer API. E arquivos? Vou dar um exemplo aqui, vai. Exatamente, database. Eu sou dono de uma concessionária de carros. Beleza? Aí eu quero a sua solução, porque eu acho que eu vou ter um puta ganho na área comercial, eu vou ter mais inteligência, eu vou poder gerir melhor os meus funcionários. Em vez de eu ficar cobrando que o cara trabalha 12 horas por dia, agora ele pode trabalhar 3 se ele gerar mais resultado, não interessa. Tá? E aí eu fechei o pacote da Ives. Pô, o que eu tenho aqui dentro? Eu tenho um ERP, eu tenho um autoatendimento de botzinho de atendimento, eu tenho o WhatsApp dos meus funcionários e eu tenho uma base de dados enorme de uma porrada de imagens de carros que está cadastrado tanto na OLX quanto no Mercado Livre. Tá. Gostei do que você está me oferecendo. E agora? Como é que funciona? Eu ligo para vocês, jogo essa base de imagem para vocês. Como é que funciona essa parte? Exatamente. A gente tem vários planos personalizados, né? Onde a gente atende. A gente tem um modelo automatizado, né? Onde a pessoa vai lá e se inscreve, faz o login e usa sozinha. E o modelo personalizado, a gente tem reuniões com o cliente, o que ele vai querer exatamente, dependendo da profundidade, mas a gente vai conectar. Por exemplo, a gente vai criar uma plataforma AI White Label com o logo dele, com tudo dele, onde ele vai fazer um login ou para ele e para os funcionários dele, ou para clientes, enfim. Quais são os dados pertinentes?
Ih, meu irmão, a gente tem os carros lá na OLX e na carro web, né? Web Motors, né? Web Motors e tal. Meu irmão, a gente não tem nenhum catálogo disso não, cara. Nem um arquivo, nenhuma pasta no Google com a foto dos carros. A gente tem... Ah, então beleza. A AI vai fazer a nossa AI vai fazer um data scrapping, vai pegar tudo que tiver o nome deles, todos os links, enfim, e vai fazer a organização dessas informações, a foto do carro com o texto, com os detalhes do carro, se vendeu. Ah, já organiza para mim numa tabela no Excel, exporta o Excel para mim. Ele vai exportar o Excel com todas as informações. Isso conectado com RP e com CRM também. Como é que conecta o RP com o CRM? Através do API. E aí, por isso que a gente vai fazer Mas é uma API dessas plataformas que você vai ler e utilizar, ou vocês têm uma API de vocês que conversa com... A gente tem a nossa e vai conectar com a API deles. Então, por exemplo, eles estão usando, sei lá, um Zapier da vida, aí a gente vai plugar com o Zapier. Fora os webhooks da vida, né? Porque a gente tem muitas lojas que são totalmente online, desde sites até, enfim, como eu falei, loja dentro da Amazon, dentro do Mercado Livre e tal. Tem muita informação que está disseminada. É como se fosse pegar a gente vira o processador de dados desse computador dele. Então a gente vai pegar todas as peças do computador geral e só que vai adicionar um processador de dados que não tinha antes. E o inverso é possível? Eu sou uma pessoa que tem uma lojinha online, eu tenho um site, eu vendo bijuteria, tá? Eu tenho um site onde eu vendo isso, que tem um botzinho lá que atende, eu tô cadastrado no Mercado Livre, eu tô cadastrado na Amazon como lojinha lá. Beleza. Já entendi. Toda essa informação eu posso puxar e usar a inteligência de vocês. Mas e o inverso? Né? Tipo um RD Station, né? Que você conecta suas contas lá e ele faz a programação automática dos posts para ser colocado nas plataformas. Vocês têm uma API reversa, onde, através da sua plataforma, ele já possa programar coisas lá para acontecerem nessas plataformas, como o Mercado Livre, a Amazon? É possível isso? Eu não faço nem ideia, tá? Uma pergunta realmente que eu tive de um outro cliente meu. Genial essa pergunta, excelente. A gente tá... Como é muita coisa que a gente está fazendo, por exemplo, como o AI Vision é muito avançado, a gente está, inclusive, trabalhando em pesquisa de reconhecimento de doenças a partir... utilizando áudio e imagem, né? Legal. Então, a parte do marketing com AI é um universo infinito. Você tem mais empresas que já de AI marketing. Até porque a Amazon, o Mercado Livre, que eu dei os exemplos aqui, eles precisam aceitar esse tipo de input, não é? Tipo, a RD Station só consegue fazer o que ela consegue porque... Desculpa, tá? Posso estar falando uma besteira absurda aqui. Mas porque o Instagram deixa que você dê acesso a eles e eles façam essa postagem automática, certo? Então, assim, para vocês fazerem isso com uma lojinha na Amazon, no Mercado Livre, vocês precisam que ambos esses sites aceitem esse input de dados. Ou eu tô falando entendi. merda? A pergunta é genial. Então, é que a gente tem ali... que a gente tem o nosso serviço disponível lá dentro do Zapier, por exemplo. A pessoa acessar e plugar o Ives dentro do Zapier ali. Cara, isso aí é genial. Absolutamente genial o que você falou. Eu não tinha pensado nisso. E vou fazer e vou te mandar uma garrafa de uísque. Boa, muito bom. Cara, mas realmente, vou colocar... Realmente... então, a gente coloca lá no tem uma coisa analisar, outra coisa é postar. Se a pessoa deixa pronto lá, a pessoa conecta... O empreendedor individual, ele tá direto. lá, ela faz Genial. comida e vende pelo iFood e tal, sei lá o quê. Bom, se o iFood não aceitar, ela criou um produto novo lá, tirou foto. Se você não conseguir fazer com que a sua plataforma converse com o iFood, ela vai ter que manualmente ir lá e transformar tudo que ela fez na tua plataforma pro iFood ir lá publicar. Adicionar Ives nos marketplaces de APIs, né? Exatamente. Perfeito, vou fazer pra isso. que tudo que nem, de novo, a RD Station é um exemplo, né? Um brinde é isso aí. Tu vai lá, faz a RD automaticamente posta isso. Você vai lá e só faz a agenda dele, ele vai lá e automaticamente posta. Claro, você precisa do aceite dos dois lados. Se você tiver isso, você tem a solução 360. Nessa o cara não precisa de mais nada. Nessa parte de marketing, a gente está fazendo parceria com uma agência de marketing que vai criar A gente vai dar o motor da Ives para eles usarem e eles vão criar uma agência de marketing automatizada que faz o post, que pluga, enfim, que faz muito melhor que o Canvas. Uma coisa é extrair informação e entender a informação, outra coisa é imputar a informação. Exatamente. Poder colocar isso de volta. Exatamente. Porque daí o empreendedor ele só precisa aprender uma plataforma, a tua. Mas porque o designer... Ele não precisa entender de todas elas. Ele não precisa entender de Instagram, ele não precisa entender de Amazon, ele não precisa entender de Mercado Livre, ele não precisa entender de Shopee, ele não precisa entender de todas ao mesmo tempo. O OLX, o E-Motors. Não, se ele entender a sua e a sua tá linkada a vários deles, é isso que o Discord faz, né? Ele faz o link automático, enfim. Se você estiver linkado a eles, tudo que for feito na sua plataforma, ele pode automaticamente falar, não, acabei de criar aqui um produto tal maravilhoso baseado na informação que você passou. Gostaria de automaticamente postar aqui, aqui, aqui e ali com esse valor. Você está jogando a informação pro marketplace. Eu vejo isso como dados, nem como marketing. Isso seria o pontinho final para poder ter 360. Aí ninguém mais precisa de mais nada.
Pegou tua plataforma, não precisa de mais nada. A gente está focado nessa... Enfim, como a gente está trabalhando em muitas coisas, né? A gente deixou essa parte de marketing. Como essa agência super se interessou, não, a gente vai fazer agência de uma agência de AI marketing completa. E pode ser um parceiro que faz isso, claro. Que capta as imagens, enfim, já gera as imagens, já faz o post. Pode ser uma Isis da vida, o pessoal já faz o upload e tudo. E aí a gente está combinando um valor com eles e tal. E até porque eles já têm a experiência em marketing vasta, né? Até a gente chegar e ficar estudando todas as soluções de marketing para a gente criar mais uma aba ali, Ives Marketing, a gente achou mais fácil simplesmente pegar quem já tem experiência. E faz sentido. Isso, você e não só criar dar tudo do o que zero. a gente sabe fazer, né? A própria RD Station, se fosse o caso, eu ligava para eles e falei, cara, beleza, vou fazer o produto em conjunto. Você já tem um sistema que posta absolutamente tudo, a gente tem toda a inteligência, que tal? Né? Aliás, eu vou falar pro pessoal da RD Station, pessoal da RD Station. Eles são bons de integração, viu? Fiquem de olho aí. Vamos lá. A última pergunta que o pessoal... Porque assim, são perguntas grandes no final das contas, né? Aquela coisa 0 a 1, né? Que o pessoal teve. Tá. Vocês têm serviços dos mais complexos para empresas gigantescas. Vocês têm versões que você pode se adaptar conforme o número de vendedores, tal, que nem a gente falou da concessionária. E vocês também têm versões para o consumidor final. Tudo que você parece estar vendendo aqui é como se fosse uma Ferrari das AIs. Né? É como se a gente estivesse voltando lá para o Fordismo e tal. O cara desenvolveu a Fusca e você do tem Fiat Uno, a Ferrari. A gente faz do Fiat Uno até o Concorde. Tudo bem, mas entendeu? o ponto é o seguinte. Quando você Fiat Uno oferece uma Fiat coisa Uno acima, guerreiro. ainda que você esteja com um modelo destravado, onde você possa, né, desenvolver um modelo de receitas nisso, normalmente é algo muito mais caro do que o pessoal está acostumado. Hoje, o ChatGPT, bem ou mal, a versão Pro dele custa $20, né, para o consumidor final, né, para o B2C. Até para o B2B, se for esse o caso, mas acho que não é esse o meu ponto aqui, porque vocês fazem muito mais do que eles fazem. Mas, enfim, só o ChatGPT é $20 na versão Pro. De tudo que a gente falou aqui, você consegue... Eu sei que preços mudam, que as coisas vão... Vocês vão desenvolvendo novos pacotes e tal. É caro para uma pessoa normal, um B2C, ter isso como acesso? Só tem uma lojinha no Mercado Livre de biju, que nem eu falei. Tá, e se eu quisesse usar o sistema de vocês de uma maneira bem iniciante, eu não tenho nem vendedores e tal. É caro para a pessoa ter acesso a tudo isso que vocês estão oferecendo? São mais ou menos... São 4 modelos base, tá? Onde a gente tem um modelo básico, um modelo Pro, que é para estudantes, professores universitários, o cara ajudar a escrever um mestrado, ajudar a escrever um livro. Inclusive, eu estou agora fazendo uns testes com a Ives para escrever livros inteiros. Em alguns dias, você escrever livros inteiros, onde ele entrega 700 páginas de uma vez, a cada vez. E aí o modelo business e o modelo corporativo. Dentro do modelo business e do corporativo, a gente tem 3 subdivisões de potências. Então, assim, lá no basicão, a gente cobra $10, que é R$50. Super de metade boa. do GPT. Super de boa. Se eu fosse assinar agora, seria $10 para mim. A gente Pro meu entrega... uso normal. A gente entrega... o modelo básico tem 6 vezes a potência do GPT, metade do preço. E aí o modelo profissional já vai para várias vezes já vai para 50% mais poderoso que o modelo básico e com muito mais memória, porque uma coisa é potência, outra coisa é memória, outra coisa é tempo de uso, né? Número de usuários também, provavelmente? Número de usuários, exatamente. Quantas horas, enfim. Aí a gente tem um modelo business que é bem em conta, que é o Business V1, que é pro cara realmente... O cara tem um dropshipping. E aí ele consegue pagar aquilo ali, se eu não me engano, tá em $100. Tá, é um pouquinho, é R$500, né? Enfim. Mas já é um negócio, enfim. Já é um precinho... Substitui um funcionário pelo menos, vamos dizer assim. Por uma concessionária, você pode substituir mais da metade dos seus vendedores, não porque você está trocando ele, mas porque você está eliminando o que não presta, né? Exatamente, você vai empoderar os mais criativos, os mais fortes da sua equipe, né? E a gente tem um modelo... o modelo pré-estipulado mais caro vai a $250 mil por mês. Mas daí a gente está falando de empresas aí já é o V3 né? corporativo. Isso que não é nem... E aí modelos personalizados já vai até onde a imaginação alcança. Sim. Não, beleza, mas daí de novo, né? Mas ele é acessível para... Custo-recompensa. Ele é acessível para os 4 tipos de usuários da AI, né? O AI humano, a AI para pessoas comuns, né? A AI para estudiosos, professores, né? Uma AI acadêmica, né?
uma AI para negócio e uma AI corporativa, que não é um negócio, é uma Petrobras, Claro. uma Embratel da vida, entendeu? Um país, uma prefeitura, entendeu? Muito foda, muito foda. Cara, Alemão, não sei nem como te agradecer mais uma vez por estar aqui. Eu espero que você possa... Que isso, eu que aproveita agradeço desse por estar episódio, aqui. inclusive, faz seus cortes, que eu acho que é muito interessante as pessoas começarem a pisar, aterrissar um pouco para entender o que a AI pode fazer na vida delas. Que eu falei, uma pessoinha que tem uma lojinha de comida que vende no iFood, não interessa. Ela precisa entender que tem muito desse mercado que ela pode aproveitar, tirando esse monte de preconceito de coisa que eles veem na internet. É só para deepfake. Não tem nada a ver com isso, né? Tem muita coisa legal saindo. E gerando também token. não é só bot de atendimento. Tem muito mais coisa que você pode aproveitar daí. Principalmente quando a gente fala de dados. Eu acho que esse era o meu objetivo principal com o AMA de hoje. Eu espero que tenha, para vocês que estão assistindo, que tenha gerado resultado para vocês. Deixa os comentários de vocês aqui para a gente poder responder. O Alemão é super approachable, ele responde, a gente pode, depois eu vou pedir para ele agora, inclusive, para deixar, enfim, o que for, pode ser contato, um Instagram da marca, para vocês poderem conversar com ele, fazer um orçamento para vocês, mas eu posso dar uma garantia, assim, pessoal até, que não tem nenhum tipo de negócio que não possa ser feito. Eu acho que a Ives nasceu realmente para poder prover soluções e customizar, e nesse aspecto, até agora, eu não vi nenhum negócio dar errado. Então, enfim, espero que vocês tenham aproveitado. E, Alemão, deixar esse espaço final para você, caso você queira deixar, enfim, os arrobas da Ives, ou fazer qualquer tipo de provocação, deixar qualquer tipo de mensagem, a câmera é tua, cara. Bom, lá no Instagram a gente é @ai.vyz. No LinkedIn somos Ives. E no nosso site é ives.com, aivyz.com. A gente está agora em busca de projetos para ajudar o planeta. Então, se você tem uma empresa de ESG, ou sustentabilidade, ou de educação, coisas que realmente estão focadas para ajudar o planeta, a gente vai ficar muito feliz em trabalhar junto com vocês e fazer um valor bem mais especial do que para o mercado do capital, tá? Então, esse é o convite que eu faço para quem quer ajudar o mundo. Que nem a gente falou das empresas que possivelmente já têm essas inputs com as lojas, marketing e tal, sei lá o quê, porque, né, seria uma junção bem interessante, né? A gente está colocando agora a gente está começando a montar um plano para utilizar a AI para maximizar a geração de crédito carbono em sistemas de recuperação de águas fluviais e água de esgoto. Então, porque tem muito greenwashing, né, na questão do ESG, aí o greenwashing, eu vim da área do ESG, então o greenwashing, ele abaixa o preço do crédito carbono, e aí de onde vem o greenwashing? Da corrupção. De onde vem a corrupção? Dos humanos. Então, você colocando uma AI no seu sistema aí de geração de crédito carbono, ou no seu ecossistema ESG, a gente garante aí um aumento da credibilidade de todo o seu ecossistema. Isso e lógico, spoiler, né? Uma das coisas que a gente está fazendo junto com a Coin Livre, com a Soma agora. E aí fica o spoiler. Já é um spoilerzinho para a gente pegar para os próximos episódios, vamos dizer assim. Então, gente, muito obrigado para vocês que ficaram até agora. Não esquece de deixar, curte, compartilha, se inscreve, passa para os amiguinhos, fala o que gostaram ou não gostaram, pergunta que vocês têm aqui nos comentários que eu vou passar tudo pro Alemão. Os links vão estar todos na descrição. Mais uma vez, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o feedback de vocês, tá bom? Grande abraço. Foi um prazer. E até o próximo episódio. Valeu!